dos modos do conhecimento, eu gosto de todos. Acho que a magia admite muita gente maliciosa e verdadeiramente ordinária. E a ideologia sobre a física, sobre a filosofia, é definitivamente uma coisa reprovável. Mas a arte, magia, a religião, teleologia, a ideologia, filosofia, e a técnica, ciência, e a matemática, dessas todas, a técnica e a ciência são as que eu gosto. Recentemente tenho gostado menos, porque a partir do emprego pelo complexo industrial militar de 50% dos cientistas e da construção de armas de destruição em massa, e bem como essa da qual eu vou falar mais adiante outra vez, vou pisar bastante nesse ponto e bater bastante nessa tecla, a arrogância e a impertinência, a insolência de certos cientistas, a falta de pudor ao zombar dos outros modos do conhecimento. Eu tenho gostado menos dessa ciência mais recente. Enquanto que o tempo todo antes eu amei verdadeiramente a ciência e a técnica, mas agora reprovo essa construção da angústia pelos que antes eram enxovalhados e agora passaram a perseguidores. Então, em particular, nesse livro que eu já falei, é esse livro aqui, ó, da Record, A Goleada de Darwin, nessa página 63, há essa passagem que eu vou mencionar. Em contrapartida, podemos ter certeza de que a menor variação desvantajosa seria destruída. Então eu não posso concordar com isso em vários níveis. Em particular, por exemplo, as mulheres, foi graças às mulheres, é preciso ressaltar isso sempre, que os deficientes físicos e mentais, as pessoas agora chamadas de especiais, há uma reversão nisso que devido à consideração é benéfica. Se eu tivesse na pele deles, eu gostaria de ser tratado assim. Eles serem chamados de especiais é muito bom. Mas eram os deficientes. Por exemplo, os deficientes físicos e mentais. As mulheres protegeram. E eu não posso ver como que ser deficiente não ter, naturalmente ou artificialmente, ou já nascer assim ou se tornar assim, não ter um braço ou não ter os dois braços, não ter uma perna, não ter as duas pernas, não ter os 4 membros, como eu já citei esse rapaz que aparece na internet. Não posso entender como que ser deficiente físico ou mental, ou por exemplo, ser louco, já que é uma curva do sino, uma curva de Gauss, uma curva das distribuições estatísticas, que os americanos chamam de Bell Curve, né, a curva do sino. Não sei como que, por exemplo, os loucos, os dementes entre nós,
poderiam ser considerados vantajosos. E Darwin disse que a menor variação desvantajosa seria destruída. E nesse caso, o humano não foi destruído. Obviamente, ser louco, ser deficiente físico, ser deficiente mental, ser de qualquer maneira, estar de qualquer maneira fora da média humana, portar qualquer uma das que Asimov falava, eram 4.000 doenças de fundo genético. Outros falaram em 5.000 doenças. E os ingleses contaram e chegaram a 15.000 doenças de fundo genético. E parece que agora eles chegaram a uma redução extraordinária para 800 dela. Eu não sei dizer. Seria preciso perguntar aos médicos, fazer um levantamento preciso, e aos biólogos, e aos bioquímicos, e aos farmacoquímicos, para apurar isso, realmente saber quantas são os geneticistas, quantas são as doenças de fundo genético. Se são 800, 4.000, 5.000, 15.000, quantas forem. Mas, enfim, são variações desvantajosas. E sejam maiores variações ou menores variações, nenhuma condenou o ser humano. Por exemplo, em especial, digamos uma pessoa especial, né? Um deficiente mental, que portadora de Down, na minha infância eles chamavam de mongoloide. É uma pessoa desenhada assim, desse jeito, com essa deficiência cerebral, mental, que nasce sem poder usar a capacidade cerebral dela. É uma variação desvantajosa. Ela continua a viver e não é morta. Nem deve ser, obviamente. Mas é uma variação desvantajosa. Você pode dizer que eles não vão ter filho e não vão propagar, não vão passar para frente os defeitos genéticos. Às vezes até há um filme a respeito disso, não sei se reflete alguma verdade, o casamento de um rapaz e uma moça desse tipo. A variação desvantajosa, no entanto, em geral, termina neles. Mesmo que nasça, é decepado, não prossegue para o futuro. Bom, mas as pessoas, elas são espertas, elas são observadoras, elas poderiam matar o pai e a mãe para não ter chance de acontecer aquilo de novo. Mesmo que eles pudessem ter filhos não portadores, a chance de produzir portadores seria estipada. Eles sendo recessivos, bastaria matar ambos, o pai e a mãe, e assim perseguir toda a recessividade até extinguir completamente aquele defeito genético. Bom, como eu disse, as mulheres fizeram uma coisa boa, porque juntando toda essa carga de, entre aspas, inúteis, elas exigiram que mais fosse produzido, mais conhecimento, mais alimento, mais isso, mais aquilo, o que permitiu que a humanidade crescesse. É Atenas que cresceu na Grécia, Esparta, a cidade dos 300 de Esparta lá,
tão valente, tão vitoriosa quanto os persas, muito mais equipados, um exército 20 por 1, ou 30 ou 50 por 1, mais volumoso. Esparta jogava as crianças doentes uma penedia, a rocha Tarpéia. Não sei se é a rocha Tarpéia ou se isso é em Roma. Seria necessário perguntar. Aí em Roma. E seria preciso saber qual era a equivalente lá em Esparta. Em todos os casos, nascia uma criança com defeito, eles iam lá e jogavam do alto do pneu da rocha, lá embaixo. A criança se espatifava e Esparta se extinguiu. Acabou. E quem sobreviveu é Atenas, que é a capital da Grécia agora. Esparta, enquanto modelo cultural, não existe. Então, sobreviveram aqueles que tiveram amor, porque a lição é bem simples e bem clara. Quem tem amor sobrevive, quem não tem amor morre. Então essa é a questão. Numa guerra, quem sobrevive é quem tem amor. Quem não tem amor é conquistado, é morto. Então as variações desvantajosas não foram destruídas. A humanidade, em todos os países, existem pessoas especiais. É uma carga a carregar. Pais e mães e os governos, através da coletividade, financiam essas pessoas. Essas variações desvantajosas não foram destruídas. Não sei como que Darwin poderia afirmar, ou os discípulos dele, esses Souza e Dawkins e todos os outros, poderia afirmar. Então, por isso que eu botei o título de A Deficiência de Darwin. Darwin, eu li um texto, ainda não li a biografia dele que está ali dentro, mas li um texto que fala das oposições criativas, de Michel White, que a oposição de Darwin e Owen, Robert Owen e Richard Darwin. Huxley, o bulldog lá de Darwin, depois a gente vai falar outra vez. Darwin tinha doença, viveu 50 anos com essas doenças. De acordo com a variação desvantajosa, faria sentido a humanidade extinguir Darwin, porque se ele tem doença, né? Eu tenho doença, todas as pessoas têm doença, não faz muito sentido preservar pessoas que podem legar descendentes que têm doença, aquelas e outras que vão se combinar para produzir um monte de doença. Seria interessante suprimir todas as pessoas que são doentes e suprimir os filhos dessas pessoas para que eles não comportem as doenças, carreguem para frente. Então,
Darwin estava errado nisso.